A tecnologia faz mesmo parte da vida de muita gente. A internet e os dispositivos eletrônicos já se tornaram uma característica dos tempos atuais. Eles podem ser usados para diversos fins que auxiliam a economizar tempo em uma rotina tão corrida. Desde comprar produtos ou até mesmo encontrar um amor, tudo é possível através da rede. Porém, diversos casos trágicos também acontecem diariamente pelo uso inocente da internet, como golpes financeiros e situações que ameaçam até a vida. No feriado de Finados, uma radiologista de 22 anos foi encontrada morta no Triângulo Mineiro após oferecer carona em um grupo do WhatsApp. E é sobre isso que nós vamos conversar no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje quem está comigo é a acadêmica de jornalismo, Isabela Correia. Oi, Isabela. Oi, Lisa. Boa tarde para você que nos acompanha pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando sempre que você pode nos acompanhar pelas nossas redes sociais. O nosso Facebook é o facebook.com/VivaVozUnivale e também pelo nosso Instagram, no @VivaVozUnivale. Nosso convidado de hoje é o professor João Orsato, professor do curso de Direito aqui da Universidade. Obrigada pela participação, professor. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e falar sobre um tema tão premente agora nos dias de hoje. Bom, todo mundo navega na rede de alguma maneira, né? Agora, existe algum tipo de orientação para dar segurança, para que a gente evite crimes que possam ser praticados através da rede? Olha, existem várias atitudes que as pessoas podem tomar, porque a internet é tão seguro quanto a própria rua, né? Se você toma algumas precauções andando na rua, ela vai ser algo tão tranquilo quanto a própria internet. Então, assim, é mais os cuidados que você toma, porque hoje em dia nós temos dois mundos, né? O dia a dia em que a gente trafega no mundo real e a internet que também tem os seus efeitos reais, né? Então, assim, a maior parte das vezes é um pouquinho de pesquisa, a pessoa procurando algumas informações sobre o site onde ela está, sobre até mesmo a pessoa com quem ela está conversando, você consegue facilmente detectar aqueles casos mais comuns de fraudes. Óbvio que existem fraudes mais elaboradas, existem questões um pouquinho mais complexas de se identificar, mas que, regra geral, não são as mais utilizadas. Esses programas mais sofisticados ou os métodos de engano mais sofisticados acabam enganando até mesmo companhias de segurança mundiais, volta e meia acaba acontecendo. Recentemente ali nos Estados Unidos, a Equifax, que seria algo semelhante à Serasa aqui no Brasil, também sofreu algumas questões com fraude. Então, assim, para evitar as dores de cabeça do dia a dia, aquela que vai de fato afetar o cidadão, basta que você confira algumas questões, por exemplo, hoje em dia, todo mundo já sabe olhar lá em cima, na hora que está acessando um site, tem lá o endereço, né, que aparece no browser. Se for um site que você vai postar qualquer informação, busca lá um site HTTPS, que é um parâmetro de segurança internacional. Se você está acessando, fazer uma compra num local que você não conhece, existe Reclame Aqui, existem diversos outros sites agregadores de informações de qualidade. Vai comprar de uma loja que é recente. Olha, se ela foi criada há pouco tempo, geralmente lá embaixo tem a data de criação daquela loja, espera um pouco, tá? Digamos assim, já dizia o ditado, né? Quando a esmola é demais, tem que se desconfiar um pouco, né? Então, de fato, quando o preço está muito bom, muito fora do padrão de mercado, alguma coisa provavelmente está errada, tá? Não é tão fácil assim você conseguir um preço muito abaixo, uma questão muito abaixo. E por fim, nessa questão da internet também, que eu acho que é algo que muitas pessoas acabam se esquecendo na atual conjuntura social das redes sociais, não se expor demais, tá? Hoje em dia, muitas das pessoas, eu participei recentemente de um congresso em que um engenheiro social, ele fez um teste. Quem aqui tem redes sociais? 2 ou 3 pessoas levantaram. Perguntou, qual que é o seu nome e sobrenome? Aí a pessoa falava 2 nomes bem comuns no Brasil. Aí ele só olhou com a informação do nome e sobrenome da pessoa, procurando informações geográficas. Depois de 35 minutos ali ao longo da palestra, ele falou assim, eu volto depois para vocês. Continuou a palestra, depois de 35 minutos ele falou assim, seu CPF é tal, obviamente ele borrou para efeitos de divulgação, seu CPF é tal, você trabalha aqui, você já foi casado 2 vezes, você tem tantos anos, você tem 3 filhos. A gente acaba compartilhando muita informação. Isso acaba prejudicando ou facilitando fraudes, né? Então, assim,
Tenta evitar, divulga só o necessário, e a maior parte das redes sociais hoje em dia já permite que você compartilhe informações apenas com aquelas pessoas que você deseja, com aqueles amigos mais próximos, né? Claro. Sendo bem sincero, eu não tenho Facebook, mas um colega meu tem. Ele tem lá 1.300 e não sei quantos amigos. Eu duvido que ele de fato tenha 1.300 e não sei quantos amigos. Ele deve ter 15, 16, 20, 30, mas ele está dando informação para 1.300 e não sei quantas pessoas. Perfeito. Assim, são questões que nós devemos tomar um pouquinho de cuidado, só para algumas questões gerais aqui. Só para começar, né, professor? Bom, e no feriado de finados, uma radiologista de 22 anos foi encontrada morta no Triângulo Mineiro após oferecer carona em uma publicação do WhatsApp. Professor, qual que seria a forma das pessoas terem segurança ao usar esses recursos de carona? Olha, ao meu ver, como se trata de carona, e carona não é um problema recente, vejam, né? Porque hoje em dia nós só temos uma facilidade da carona, que você consegue programar, digamos assim, através do WhatsApp, de mensagem do Facebook ou coisa desse gênero, né? Mas antigamente, tinham muitas pessoas que ficavam lá na beira da estrada pedindo carona, estavam sujeitas aos mesmos riscos, né? Se você for conversar com um policial, tá? Sobre a questão de carona, ele vai te execrar. Não peça carona, tu não conhece a pessoa, não tem como verificar as informações. Hoje em dia, no WhatsApp, eu diria o seguinte: se você está num grupo de caronas, alguma coisa nesse sentido, eu só ofereceria carona para quem você de fato conhece, ou que alguém conheça aquela pessoa. Se é uma pessoa que está num grupo que você acha que é um grupo de amigos, você informa assim, aos demais que você tem a maior proximidade, pergunta: conhece fulano, ele é gente boa, é tranquilo. Não precisa perguntar se ele é seguro, mas faz perguntas: como é que é no dia a dia? Como ele é? Tranquilo, como é que funciona, sabe de alguma coisa? E não conseguiu informações, aí inventa alguma história, desconversa um pouco, porque você precisa ter. Se você sabe o nome, pesquisa, joga nas redes sociais, usa isso um pouco a favor, vê se tem alguma informação nesse sentido, porque não pode dar carona para qualquer pessoa se você não conhece. Na pior das hipóteses, precisou, não conseguiu fazer, ou já está agendado, o pessoal está assim, avisa 2 ou 3 pessoas que está acontecendo, vai informando. Diz: olha, se eu não te mandar mensagem a cada tempo, vem atrás, que alguma coisa aconteceu. Isso, infelizmente, de avisar, não vai evitar, tá? O eventual, mas talvez numa situação mais dramática. E nessa ideia de informar também, deixa a pessoa saber: só estou avisando aqui minha mãe, meu pai, que eu estou saindo contigo. Deixa a pessoa saber que outras... Que tem gente monitorando. Que tem gente monitorando, né? Legal. Então, assim, e aqui no Brasil é complicado. Nos Estados Unidos você consegue utilizar lá aqueles rastreamentos. Aqui no Brasil, como as estradas não têm sinal ao longo de toda a estrada, uma pessoa com um pouquinho maior de conhecimento das estradas pode se utilizar de uma queda de sinal para fazer algo. Mas, assim, o ideal seria: não pegue carona ou não dê carona para quem você não conhece ou não tem informações sobre. Porque muitas das vezes, só porque está no mesmo grupo do WhatsApp, não significa que aquela pessoa é confiável, que é conhecida. É mais ou menos essa a sugestão. E na pior das hipóteses, no mínimo, deixe 1 ou 2 pessoas sabendo que talvez não seja o suficiente, mas ao menos alguém vai se preocupar com isso. Bom, e até nesse caso, descobriram o assassino da moça. E ele tinha já 8 passagens, ele estava respondendo a 8 processos. Olha e justamente só. ele entrou já com essa intenção, né, nesse grupo do WhatsApp, que ele achou uma maneira fácil de conseguir conquistar a confiança da pessoa Olha e só. acabar assaltando. Tá vendo? Então, realmente, a questão da checagem de informações é fundamental. Inclusive, nós descobrimos que o SESC de Sorocaba vai ensinar as pessoas a extrair informações da internet. Olha só. E eles vão usar a raspagem de dados, né? Que é uma técnica em que um programa de computador extrai informações de uma interface feita para leitura humana, né? É um recurso que é utilizado até no jornalismo investigativo e análise de contas públicas e tudo mais, né? Essa ferramenta pode ser usada em investigações para apurar possíveis golpes virtuais, professor? Olha, perfeitamente, desde que não viole nenhuma questão de sigilo. Pois né? que é outra questão, né? Mas, Difícil. regra geral, essas ferramentas, elas buscam bases públicas, são informações públicas, tá? Certo. Na sua grande maioria, obviamente, talvez existam outras, ou melhor, existem algumas que vão em locais ilícitos, mas a maior parte das situações que nós temos de ferramentas que fazem essa busca, eles vão em bases públicas de informação livre, de informação que tem que estar disponibilizada. Então, vai buscar, eles entram na plataforma Lattes, que é da CAPES e do CNPq, que então vai ter os dados se aquela pessoa tem algum curso de graduação, tem alguma pós-graduação. Ele vai buscar, por exemplo,
em sites que vão fazer a publicação de diários oficiais, de diários estaduais. Então, assim, vai buscar publicações que foram colocadas no Diário Oficial. Ele vai buscar nas bases de dados dos tribunais de justiça, que são informações públicas. Ele vai buscando todas essas informações. Inclusive, o caso da moça que pegou carona, se ele tem com 8 processos correndo, de fato, era uma informação que, se você jogasse o nome dele na internet, muito provavelmente apareceria, se não diretamente o processo, o Diário Oficial dizendo que ele estava sofrendo um processo e diria quais são as condições ali colocado, porque, regra geral, o processo judicial, ele não tem sigilo. Certo. Ele tem sigilo quando envolve menor, algumas outras situações, mas, regra geral, não possui sigilo. Então, nesse aspecto, muito provavelmente uma pesquisa mais rápida apontaria provavelmente esse fator. E essas ferramentas facilitam, né? Porque hoje em dia a quantidade de informações que nós temos é muito grande e o ser humano não consegue processar tudo isso ou, no mínimo, apresentar de uma maneira mais inteligível, né? Então, assim, essas ferramentas, regra geral, não tem um problema. Óbvio que, assim como qualquer pessoa pode utilizar um carro para um meio ilícito, e a princípio o carro não é ilícito, né? A mesma coisa eu digo sobre essas ferramentas. Bom, então agora nós vamos fazer um intervalo, nós voltamos daqui a pouquinho. Isso aí, já voltamos. Hoje o nosso tema são os perigos da internet, os crimes virtuais. E para essa conversa nós convidamos o professor João Orsato, do curso de Direito aqui da Univale. Bom, uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira das Empresas de Infraestrutura e Hospedagem na Internet com seus associados identificou que cerca de 60% de todo o tráfego de dados que atingem a estrutura dos provedores no Brasil são constituídos por mensagens e interações geradas por códigos robóticos. Esse percentual inclui tanto mensagens de e-mail e também solicitações de acesso. Professor, esse dado é preocupante? O que significaria? Olha, a princípio, eu diria que não é tão preocupante assim, tá? Porque se você for verificar hoje, boa parte desses e-mails promocionais que você recebe, boa parte das informações que você recebe, por exemplo, de um Google Flights ou de um decolar.com ou de qualquer um desses sites de busca, eles acabam fazendo por robô, não é uma pessoa que faz isso mecanicamente. Então, assim, boa parte das ferramentas que hoje você usa, elas se pautam por, então, robôs, que eles chamam, que vão buscar na internet estes dados para você. Especialmente esses sites de busca de ofertas, esse site de busca de passagens, esses agregadores em que você vai para reunir diversas ofertas ou diversas oportunidades, ou até mesmo algumas ferramentas de buscas, né? Então, estes sites, eles funcionam com a base, então, de um tráfego não humano, né? Funcionam, então, com esse tipo de situação. Então, não necessariamente o fato desse tráfego acontecer não acontecer por seres humanos significa que é algo negativo, mas óbvio que dentro desta carga de quase 60% aí, você vai ter algumas mensagens maliciosas, aquelas pessoas que fazem os e-mails de phishing, os e-mails de spams, então você vai ter isso daí também. Mas, assim, a princípio esse dado só tende a aumentar, inclusive, né? Conforme as ferramentas forem desenvolvidas mais especificamente, vou ter agora uma ferramenta que vai buscar o fornecedor de carnes, né? Que hoje em dia, não sei se tem, talvez até tenha. E aí, ele também vai buscar essas informações de uma maneira através de operadores não humanos, né? Então, assim, a princípio não é um dado preocupante, sendo que a gente sabe que dentro desse percentual tem também aquele uso malicioso, né? Tem as pessoas que utilizam isso de fato de maneira maliciosa. Então, de uma maneira geral, não é preocupante e eu acredito que a tendência é de fato aumentar. Tá? Conforme novas ferramentas forem surgindo, conforme novas funcionalidades são desenvolvidas, mais e mais a gente tem se concentrado em aplicativos que facilitam a nossa vida. Os próprios assistentes que nós temos nos celulares, lá então, a Siri do iPhone, o Google Assistant lá do Google, o Bixby da Samsung, estes mesmos, eles se pautam então numa computação de tráfego. Então, toda vez que você usa lá a Siri, Bixby ou qualquer um desses assistentes virtuais, eles vão estar fazendo um tráfego que vai cair nesses 60%. Só significa que o brasileiro usa bastante a internet, né? Se tem essa ferramenta, o brasileiro tem utilizado bastante essas ferramentas, muito provavelmente, por isso que esse dado é tão grande aí. Agora, professor João, tem muito golpe na internet, né? E você já falou um pouquinho sobre a questão das compras online, que eu acho que é um dilema para muita gente ainda, mas uma outra situação que acontece bastante são os falsos e-mails de instituições financeiras, né? O banco mandando um e-mail para você e tal.
E como é possível a gente fazer uma diferenciação? Na verdade, é possível, a pergunta é essa, né? A gente conseguir identificar o que é certo, o que é falso, o que é verdadeiro desse tipo de correspondência? Olha, ressalvada a remota hipótese, ou melhor, a única hipótese, eu entrei lá no site do meu banco, eu pedi para mandar uma informação por e-mail, eu fui lá e solicitei, porque, por exemplo, no meu banco, eu fui lá, eu consigo mandar o comprovante por meu e-mail, eu indico, aí eu recebo o e-mail do banco, ó, tá aqui teu comprovante. Ressalvada essa única hipótese em que eu requisitei especificamente aquilo, eu diria, ó, não confie em nenhum site, nenhum e-mail que você receba sobre essas informações. Tem como verificar? Tem. Se você ficou em dúvida, a coisa mais importante, hoje em dia, os mecanismos estão tão sofisticados que o simples fato de você clicar na imagem, abrir e-mail, às vezes já dá algum problema. Então é o seguinte, recebeu um e-mail do Banco do Brasil, do Banco Bradesco, do Banco Santander, Banco Itaú, da Caixa, qualquer que seja o banco, você tem conta corrente nesse banco, você vê lá qual que é o título do e-mail, tá? Vê só qual que é o título do e-mail. Ficou com dúvida? Alguma coisa pendente, paga aqui seu boleto, qualquer que seja essa situação, passa a mão no telefone, pega o cartão de crédito, onde é que você tem informação, liga para a instituição e fala assim, olha, recebi um e-mail agora com o título tal, vocês me mandaram? Porque eles já vão te dizer que não. Eles não trocam esse tipo de informações por e-mail. Não, né? Eles nem podem, no caso das instituições financeiras, tá? Eles nem podem fazer esse tipo de tráfego de informações. De acordo com as normativas do Banco Central, o banco, quando vai se comunicar com o cliente, ele é obrigado a utilizar um meio de comunicação que seja seguro, que seja criptografado. Eles chamam lá de EDI, Electronic Data Interchange. Ele precisa de uma configuração específica. Por isso que os aplicativos próprios dos bancos dos celulares até te mandam mensagens. Mas qualquer outro lugar que não seja seguro, e o e-mail, infelizmente, não é seguro, o e-mail é a mesma coisa que tu ter a caixinha de correio. Qualquer pessoa pode passar lá e jogar um cartãozinho lá dentro, te mandar uma correspondência, desde que saiba o teu endereço. O e-mail é a mesma coisa. Então, não confie. Recebeu um boleto por e-mail, recebeu, a não ser que você saiba que está para receber o boleto naquele dia. Claro. A não ser que você tenha, de fato, essa certeza, assim, não recomendo aceitar. Esquece. Bom, e assim como os golpes econômicos, também existem os golpes que prometem empregos online, com vagas de trabalho a partir de casa. No golpe de trabalhar em casa, as vítimas são atraídas por conta de variedade de oportunidades. Professor, o que você diria para as pessoas que estão nos escutando, né, e que estão em busca de trabalhos online? Como é que elas podem saber se essa oportunidade realmente é verdadeira? Aí, de novo, se eu recentemente foi algo similar, mas se aplica ao caso também. Quem é do meio acadêmico já deve ter recebido diversos e-mails. Publicamos a sua dissertação, transformamos em um livro. É a mesma coisa. Vem um monte de informações, vem um contrato bonitinho, às vezes vem informação de preço, eles trazem... tem algo crível, tem uma pessoa que tem um telefone que se você ligar, provavelmente você vai conseguir falar com alguma pessoa. Hoje em dia, nós somos, no Brasil aqui, 200 milhões de habitantes aproximadamente, no mundo aí 7 bilhões caminhando quase para 8. Desculpa dizer, mas ninguém é especial hoje em dia do ponto de vista, não, só recebi isto, esse caso só aconteceu comigo, sou a primeira pessoa no universo a receber essa oportunidade online. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Desculpa dizer, você não é tão especial assim. Então, assim, este caso muito provavelmente já aconteceu com outras pessoas. Tá? São situações assim, então, pesquisa. Não responde o e-mail de início, tá? Até porque se é uma oportunidade maravilhosa, alguma coisa, e a pessoa realmente quer tanto você... e é uma oportunidade que está aberta para qualquer pessoa, a oportunidade vai estar ali ainda. Se ele quer mesmo você, ela vai aguardar um pouco. Se é uma oportunidade aberta, você consegue depois correr atrás disso. Então, vai online, pesquisa, recebi o e-mail do fulano de tal, coloca lá. Primeira coisa que eu fiz quando eu recebi o e-mail sobre publicamos a sua dissertação. Entre lá, joguei online o nome da empresa, o nome da pessoa que estava dizendo assim... Não façam, é fraude. As primeiras 35 pesquisas era aquela coisa de fraude. Eu nem me dei o trabalho de responder, simplesmente fui lá e deletei o e-mail. Busca, vê se aquela lá é uma empresa que existe há bastante tempo. Hoje em dia dá para entrar no site da Receita Federal. No site da Receita Federal não está funcionando. Existem outros sites que fazem a busca pelo nome, você consegue achar. As juntas comerciais, tu consegue buscar se aquela empresa existe, há quanto tempo existe. Vai atrás. Sim, a pessoa está querendo uma oportunidade online, utiliza essa ferramenta. Hoje em dia, as juntas comerciais de Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, todas elas têm os dados online. Pega o nome, busca, vê se aquela empresa existe, há quanto tempo existe. Tá? Até porque
as grandes empresas que têm esse tipo de oportunidade, que têm a chance de, do nada, vir para o Brasil, começar a abrir em 2017, começa a funcionar, a gente fica sabendo. Tá? Quando a Amazon veio para o Brasil, foi um auê, todo mundo sabia que a Amazon estava vindo para o Brasil. Quando a Amazon começou a trabalhar com vendas não só de livros, mas também de eletrônicos, todo mundo ficou sabendo. Então, assim, as grandes empresas que trabalham nessa área, que permitem isso, você fica sabendo. As demais, você verifica há quanto tempo existe, como está fazendo, e uma pesquisa online pelo nome, o nome da pessoa que está fazendo aquilo. Às vezes, eles utilizam o nome de empresas que existem. Liga lá na empresa, olha, o fulano de tal trabalha para vocês, eu recebi um e-mail dele, ele trabalha aí, porque muitas das vezes eles se utilizam de empresas que existem, mas uma pessoa que nunca trabalhou lá, alguém que não... Liga, vai atrás. Não utilize o telefone que te foi dado, não utilize o e-mail que te foi dado. Vai lá e busca o dado oficial. Descobri 3 ou 4 endereços diferentes dessa empresa. Já tô... Aí começa a desconfiar um pouco, porque isso não está muito certo. Perfeito. Agora, professor, a gente já falou de algumas modalidades, né, de crimes, situações que podem acontecer através da internet. Que mais? Que outros são mais comuns? Você tem contato com muitas pessoas que foram vítimas de outras modalidades? Sim. Outras fraudes bem recorrentes são, dentro ainda daquela ideia de fraude financeira, é simplesmente mandar o boleto, né? Você às vezes recebe um boleto, especialmente de algumas instituições que a gente não sabe exatamente o que faz, né? Então, por exemplo, para aquelas pessoas que são empresários individuais, pequenos empresários ou microempresários, é bem recorrente vocês receberem boletos do INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Aqui está a sua marca, proteja o seu nome e a sua marca. Assim, de novo, a maior parte destes órgãos públicos, tá? Eles só funcionam por provocação. Tirando o imposto que todo mundo tem que pagar, o tributo que todo mundo tem que pagar, que daí de fato o Estado vai atrás de buscar esse tipo de coisa, os demais órgãos que nós temos do governo, eles nunca vão atrás de você. Então, se você não fez um pedido de marca, o INPI não vai atrás de você. Se você não fez um pedido de patente, o INPI não vai atrás de você. Se você nunca foi no Banco Bradesco, o Banco Bradesco não vai te mandar uma conta. Se você nunca foi na Fátima pedir um licenciamento ambiental, eles não vão te mandar o boleto do licenciamento ambiental. Então, assim, é basicamente isso. E, de novo, até o momento, por exemplo, o Detran, que muita gente recebe boleto do Detran, ou outras coisas assim, até o momento o Detran sempre manda a multa, sempre manda aqueles pagamentos diretamente para a caixa de correio da pessoa, não um correio eletrônico, tá? Então, assim, toda vez que você recebe um boleto para pagamento, desconfie, tá? A não ser que você tenha requisitado especificamente aquele boleto há poucos minutos atrás, esses boletos eles não são devidos. E outro tipo de fraude muito recorrente também é aquela ideia do aproveitando as questões amorosas, né? Seja para roubar dinheiro, pedindo depósitos, créditos na conta do celular, ou até mesmo para, às vezes, roubar a sua própria identidade e os seus dados de acesso, né? Então, são duas questões que tem que tomar bastante cuidado de nunca divulgar, por mais que seja o seu melhor amigo do universo mandando ali a mensagem. Você não sabe se ele também às vezes sofreu algum golpe. Se alguém te pedir informação, liga para a pessoa antes. Tá bem, tu tá precisando disso mesmo. Sim. Passa por um meio que não seja eletrônico, né? Alguma coisa nesse sentido. E toda vez que vocês forem se envolver romanticamente com alguém online, a gente, infelizmente, atuando aí no dia a dia profissional, já me deparei com alguns casos em que eu depositei dinheiro, fiz isso, aquele outro. Olha, se ele realmente gosta de você, se ela realmente gosta de você, e você de fato tem dinheiro a transferir, pega esse dinheiro e vai visitar. Né? Certo. Combina num lugar público também, para não acontecer que nem, infelizmente, a menina lá da carona. Combina em algum lugar público, porque se a pessoa ficar muito tempo e toda vez tem uma desculpa, não, hoje a minha avó ficou doente, meu cachorro morreu, o meu vizinho vomitou, o meu afilhado precisa ir para a festa de batizado do Zezinho. Quando ela começa a arranjar muita desculpa, alguma coisa está errada também. Então, assim, para evitar esse tipo de coisa, primeiro, nunca divulgue informações muito pessoais, contar como está se sentindo, alguma coisa, tudo bem. Hoje eu fui no restaurante, não diz qual que é o restaurante. Hoje eu fui. Então, controla um pouco as informações que você vai revelando, tá? Porque é bem recorrente as pessoas buscarem essas
vítimas que estão mais vulneráveis emocionalmente para fazer esse tipo de, seja de roubo, então de identidade, aí ele sai fazendo cartão de crédito, sai fazendo várias outras coisas, Olha só. ou até mesmo pedir esses depósitos, eu preciso de dinheiro para não sei o quê, tá precisando de dinheiro para comprar passagem? Compra a passagem. Certo. Ele quer o dinheiro para comprar. Manda a passagem. Manda a passagem, qual que é o teu nome, qual que é o teu CPF para botar aqui na passagem? Ou, por último, daí também é aquela ideia, nunca pague um boleto aleatório. Bom, Entendi. professor, então depois de tudo isso, né, o que a pessoa deve fazer se ela sofrer esse golpe virtual, né? Quais são os recursos que ela deve tomar? Temos 1 minuto. Bom, de uma maneira bem célere, aqui, pelo menos no estado de Santa Catarina, nós temos um departamento específico da Polícia Civil que cuida destes crimes virtuais. Então, faz lá o boletim de ocorrência, vai lá na delegacia, faz o registro da fraude, leva a maior quantidade de informações possíveis que você puder para que eles consigam rastrear esse tipo de informação, tá? Uma coisa que eu não falei antes, sempre que for fazer uma compra é bom às vezes você tirar a cópia daquele site, guardar essas informações, tá? Quando for arriscar. Depois que a compra chegou, pode até deletar. Certo. Mas enquanto não chega, leva todas essas informações lá para a Polícia Civil e se de fato tiver dados, descobrir quem que é a pessoa, ou como que aconteceu, aí, às vezes procura um advogado também para buscar a reparação disso daí. Lembrando também que hoje em dia o Marco Civil da Internet permite que vocês requeiram a provedora de internet quem é que mandou aquele e-mail, se foi o caso de um e-mail fraudulento ou se foi um site, você consegue requerer informações a respeito daquela pessoa que te mandou aquela mensagem. Se foi no Facebook, vocês podem requerer ao Facebook que ele divulgue os dados daquela pessoa que fez aquele ato fraudulento. Então, assim, além de tudo, então, além de ir lá na delegacia, entrar com um boletim de ocorrência, aí fazer isso. E, por óbvio, trocar todas as senhas, né? Que as pessoas têm o hábito de manter as mesmas senhas ou senhas muito parecidas, né? Então, foi vítima de um golpe como esse, troca todas as senhas dos seus aparelhos e se foi de alguma fraude bancária, alguma coisa nesse sentido, liga para o banco, bloqueia tudo, tá? Assim, liga lá, bloqueia tudo. Faz isso a primeira coisa, bloqueia cartão, bloqueia crédito, tudo. Depois vai dar trabalho? Vai. Mas não corra o risco, porque muitas das vezes com a senha que a pessoa roubou e mais os seus dados, elas às vezes conseguem acessar a tua conta bancária, porque a pessoa faz uma senha muito tranquila, e aí o estrago fica maior ainda. Professor, muito obrigada. A gente conversou então com o professor João Orsato, professor do curso de Direito aqui da Univale. Esclareceu, né, Isabela? Com certeza. Obrigada. Obrigada, professor. Eu que agradeço aqui a participação e o convite. Bom, e obrigada também a você que nos acompanhou em mais um programa. Lembrando sempre, de segunda a sexta-feira, a partir da 1h30, pela rádio e também pela TV Univale. Até mais.